Um funcionário de creche, responsável pelo cuidado de crianças pequenas, agora é acusado de assassinato. A vítima desta história é um menino que perdeu a vida depois que seus pais o deixaram na creche em maio. Foram divulgados detalhes sobre as ações e omissões da funcionária, que a família do menino afirma terem causado sua morte sob os cuidados dela. Estamos acompanhando o caso apresentado pela Law and Crime. Eu sou Chris Stewart. Nenhuma prisão ou condenação jamais poderia desfazer a dor que uma família no Missouri tem enfrentado nos últimos meses. Mas essa família acredita que está pelo menos um passo mais perto da justiça no caso do pequeno Conrad Ashcraft, de 3 anos. Quero que você veja uma foto do Conrad. Ele morava em Park Hills, Missouri, a cerca de 1 hora ao sul de St. Louis. Conrad, pelo que pudemos ver nas redes sociais, recebia o amor da família que você esperaria para um garoto da idade dele, com toda a vida pela frente. Conrad estava no espectro autista. Ele não falava. Este é um vídeo de homenagem que a mãe dele postou no Instagram após sua morte. A família contou a uma televisão local que ele havia acabado de aprender a dizer: "Eu te amo". Agora, é difícil ouvir os detalhes do que aconteceu no dia 16 de maio deste ano, quando os pais dele o deixaram na creche. E eu vou entrar nesses detalhes em um instante e explicar por que os promotores agora estão dizendo que o que aconteceu com Conrad foi assassinato. Essa é a creche em Park Hills, Missouri, chamada Poppy's Playhouse. Segundo um processo por morte injusta da família de Conrad, ela atendia crianças com necessidades especiais. Vamos entrar nesses detalhes e já aviso que são realmente difíceis de ouvir quando se trata do que a funcionária dentro da Poppy's Playhouse é acusada de ter feito enquanto cuidava de Conrad Ashcraft. Segundo o processo por morte injusta, em 16 de maio deste ano, quando Conrad foi dormir, uma funcionária teria colocado-o de costas e prendido as laterais do cobertor ao redor do corpo, imobilizando seus braços. Conrad supostamente lutou. Então essa funcionária virou Conrad de bruços, supostamente tornando ainda mais difícil para esse menino se mover. Supostamente, ela então apertou ainda mais o cobertor. Além disso, a funcionária supostamente pegou um cobertor com peso. Esse cobertor pesava 18,2 quilos, e ela colocou em cima do pequeno Conrad, de 3 anos, supostamente até cobrindo o rosto dele. E como se isso não bastasse, esse processo diz que Conrad foi então colocado no corredor, longe das outras crianças. Essa funcionária então colocou as pernas sobre as de Conrad para contê-lo. Tudo isso sendo feito com uma criança, sob os cuidados de uma creche, licenciada na hora da soneca. Você está vendo aqui a segunda acusação da denúncia no processo criminal que essa funcionária agora enfrenta. Agora, depois de tudo isso, a funcionária supostamente não verificou Conrad depois que ele parou de se debater até a hora de terminar o expediente, às 2 da tarde. Não está claro por quanto tempo Conrad ficou nessa posição. A família dele contou à KSDK-TV que Conrad, devido à sua condição, estava no espectro autista. Ele não era verbal. Ele não tinha a capacidade de comunicar se estava sentindo dor. Quero que você dê uma olhada na foto da ficha policial do funcionário que, segundo a família, finalmente foi preso neste caso. O nome dela é Tiffany Hedrick. E entre as acusações que ela agora enfrenta após a morte de Conrad por sufocamento, ela é acusada de homicídio em 2º grau. O processo por morte injusta, que foi movido pela família de Conrad em 27 de maio, que foi pouco mais de uma semana após a morte de Conrad. A prisão só ocorreu na semana passada, após o indiciamento por um grande júri em 15 de agosto. Agora, Hedrick está sendo mantido sob custódia sem direito à fiança. A comunidade de Conrad se mobiliza desde sua morte por uma prisão no caso e por justiça. Um dos parentes de Conrad publicou no Facebook na semana passada a foto da ficha policial de Hedrick com a legenda: "Aproveite sua estadia, que apodreça". Atualmente, Hedrick é considerado inocente. Ela se declarou inocente dessas acusações e haverá um processo criminal que vai determinar se ela é culpada. Essa prisão não é a única consequência após a morte de Conrad. O processo por morte injusta também incluiu a dona da casa de brincadeiras da Poppy como ré
e o nome dela era Spring Gray. E aqui está um gráfico que a cidade de Park Hills fez para Gray, porque ela era membro do conselho municipal local. Aqui está uma foto que ela postou no Google da inauguração do berçário em 2022. E não só o processo civil a acusa de estar ciente dessa técnica que supostamente foi usada para conter Conrad, esse menino no espectro autista, que era não verbal, como também a acusa de não treinar seus funcionários, como Hedrick, sobre como lidar adequadamente com crianças como Conrad. Agora Gray, novamente, ela era membro do Conselho Municipal em Park Hills, mas deu uma olhada nesta postagem no Facebook que ainda está no ar anunciando sua renúncia após a morte de Conrad. Não se sabe se ela será acusada criminalmente neste caso. A renúncia do conselho ocorreu 4 dias após a morte de Conrad. A casa de brincadeiras da Pop está fechada. Sua licença foi suspensa no Missouri. Segundo a KSDK de St. Louis, Hedrick agora é acusada de assassinato. Ela abriu mão da audiência de instrução e se declarou inocente. E quanto ao processo civil por morte por negligência que mencionamos ao longo desta história, Hedrick ainda está enfrentando esse processo, mas a KSDK informa que o advogado dela se retirou do caso porque ela parou de se comunicar com eles. Agora, juntando-se a nós do Missouri, está o advogado de julgamento Ali Young. Obrigado por dedicar seu tempo para estar conosco no Law and Crime. Acompanhamos um caso muito triste. A ex-funcionária da creche enfrenta a acusação de homicídio em 2º grau. O que os promotores terão que provar, neste caso, para conseguir uma condenação? Sim, então, obrigada por me receber. Primeiramente, realmente um conjunto de fatos absolutamente horrível que temos aqui. Na terceira acusação, ela responde por homicídio em 2º grau, crime de classe A, mas está sendo enquadrada como homicídio doloso. Então, primeiramente, os promotores precisam provar que ela cometeu um crime. E durante a execução desse crime, isso causou a morte da criança de quem estamos falando aqui. Eles alegaram abuso ou negligência infantil, resultando em morte como base para homicídio de 1º ou 2º grau. Então, primeiro eles precisam mostrar que a funcionária da creche, senhora Hedrick, que as ações dela causaram a morte da criança. Ao fazer isso, eles podem provar homicídio em 2º grau. Porque eu sei que isso varia de estado para estado. Em vários estados, agir de forma imprudente que cause a morte de alguém pode ser considerado homicídio culposo. Isso se assemelha à acusação atual, diferente de homicídio em 1º grau, que envolve premeditação e planejamento para matar alguém. Como isso varia? Quero dizer, isso poderia ter sido um caso de homicídio culposo no Missouri? Então, sim, homicídio culposo, existe a homicídio culposo voluntário e involuntário no Missouri. Isso é homicídio culposo quando alguém mata outra pessoa por imprudência. Porém, na acusação de homicídio qualificado ligado a abuso ou negligência infantil, o mens rea é agir conscientemente. Então, ela causou conscientemente uma lesão física à criança, como resultado, a criança morreu dessa lesão. Então, a intenção criminosa que eles precisam provar para finalmente comprovar a acusação de homicídio em 2º grau é que ela conscientemente causou lesão física à criança. Usarei as iniciais dele, Carlos Alberto. Então, se eles conseguirem mostrar que, na primeira acusação, ela é culpada de conscientemente causar lesão física a uma criança e, como resultado, a criança morreu, eles podem, por sua vez, dizer que, por causa desse crime subjacente, ela também é culpada de homicídio, a acusação de homicídio qualificado pelo crime. Foi uma acusação difícil de ler. Processo por morte injusta movido pela família. É que chega-os a um ponto em que é passo após passo e fica cada vez mais difícil de ler. Quando você lê isso e vê que, sabe, eu não vou entrar nos detalhes, porque no momento em que estamos fazendo essa entrevista, nós meio que já passamos por isso, onde parecia ser um passo atrás do outro, tentando conter o garoto e depois simplesmente deixando ele até que fosse por volta das 2 da tarde, quando era hora de ir embora. Quão forte parece ser o caso dos promotores com base nessa parte? Pelo que lemos no processo de morte por negligência,
No documento de acusação e nas notícias, os promotores parecem ter um caso forte. Eles provavelmente usam o grande júri para indiciar neste caso. Então, imagino que eles fizeram isso para meio que pular alguns passos processuais aqui. Mas imagino que eles mostraram ao grande júri os prontuários médicos, prontuários do escritório do legista, mostrando o que o legista diria ser a causa da morte. A forma da morte sendo homicídio. E isso aconteceu. Ele perdeu a vida no dia 16 de maio deste ano. E Tiffany Hedrick foi presa na semana passada. Acho que foi em 14 de agosto, 15 de agosto, que ela foi indiciada por esse grande júri. O que você acha sobre quanto tempo levou para essa prisão ser feita? Sabe, eu não dou muita importância ao fato de ter levado vários meses para as acusações serem feitas. Eu acho que esse ali é um escritório de promotoria que levou o tempo necessário e se certificou de que tinha os documentos de apoio de que precisava antes de se apressar para apresentar uma acusação. Acredito que eles garantiram ter o necessário do legista. Eles tinham prontuários médicos e também tinham prontuários médicos anteriores à morte de Carlos Alberto para garantir que essa era realmente a causa da morte e que estavam certos disso antes de emitir qualquer tipo de acusação. E você tem esse processo por morte injusta que a família da vítima moveu. Foi dentro, acho que de uma semana e meia, após a morte dele, que esse processo foi aberto, não só contra Tiffany Hedrick, que era a funcionária da creche, mas também contra a pessoa que era dona da creche, que na época era vereadora da cidade, e ela havia renunciado. Como a prisão impacta em como esse caso pode se desenrolar? Bem, eu acho que a prisão faria com que, se eu estivesse olhando para isso como se meu cliente também tivesse sido processado no caso de morte por negligência, eu então pararia qualquer tipo de litígio ou qualquer tipo de contestação das alegações feitas no processo de morte por negligência. Porque uma vez que você começa a fazer declarações e começa a dizer coisas sob juramento, então elas podem ser usadas contra você no tribunal criminal. E um processo criminal para alguém sempre vai trazer consequências mais graves do que um processo civil. Então, eu imagino que isso meio que atrasa um pouco o processo por morte por negligência, mas como o dono da creche e a própria creche não foram realmente acusados, é daí que eles provavelmente vão tentar conseguir o dinheiro. De qualquer forma, O que está em jogo, e é claro que nenhum dinheiro resolve a dor e a perda dessa família. Nenhuma condenação desfaz o que já foi feito. No entanto, ao determinar o valor a ser concedido em um processo por morte, por negligência, o que é considerado em casos assim? claro, no Missouri é possível receber dois tipos de indenização em processos por morte por negligência: danos econômicos e não econômicos. Danos econômicos são basicamente despesas funerárias, custos médicos, coisas relacionadas à morte daquela pessoa. Já os danos não econômicos cobrem mais a dor e o sofrimento, a perda de companhia, coisas desse tipo, o sofrimento emocional que talvez a família tenha passado desde que perdeu seu filho. E não há um limite real para os danos não econômicos. Para danos econômicos é necessário apresentar recibos. Você precisa fornecer documentação mostrando quanto custa para que o júri possa conceder isso. Com os danos não econômicos, realmente depende do que o júri ouve em relação aos fatos. E é aí que você vê valores mais altos sendo concedidos para pessoas envolvidas nesses processos de morte por negligência. E nesse processo de morte por negligência, como temos falado, você tem a dona da creche. E ela está sendo acusada no processo civil de morte por negligência de saber sobre essa suposta técnica que teria sido usada nesse menino, o que acabou custando a vida dele. Ela também é acusada de não treinar seus funcionários o suficiente para lidar com crianças com necessidades médicas específicas, como era o caso dessa vítima. Ela não está enfrentando acusações no momento desta gravação. O que entra na decisão do escritório do promotor ao olhar para isso e dizer: ok, bem, sabemos que esse funcionário da creche, eles acreditam ser responsável pela morte desse menino, mas por que não acusar outra pessoa em conexão se ela pelo menos sabia
que essa técnica seria usada e essa técnica é algo que causou a morte. Há uma diferença entre alegar isso em um processo por morte por negligência e ser algo que os promotores também possam provar. Então, quando os promotores estão analisando a possibilidade de acusar certos casos, eles avaliam antecipadamente se podem provar isso além de qualquer dúvida razoável. E essas alegações feitas no processo por morte por negligência exigem evidências mínimas ou muito poucas. Basta apresentar para que eles possam dizer sim, a funcionária da creche ou a dona da creche está ciente dessa técnica. Então, esse padrão é muito mais baixo do que o que uma promotora vai querer para começar a acusar outra pessoa por causa das ações de alguém. Sei que, para muitos que assistem, no âmbito civil, o padrão de prova não é tão alto quanto no criminal, que exige além de qualquer dúvida razoável. Mas especificamente, qual é a diferença? Para entender esses termos, é preciso provar totalmente o assassinato. Mas o que é exigido no Tribunal Civil para conceder uma ação de morte por negligência à família da vítima? Claro. E isso é algo com que os advogados de defesa lutam sobre como descrever qual é a diferença entre além de qualquer dúvida razoável e qual é a diferença entre causa provável. No mundo civil, você busca apenas uma preponderância de evidências. Então, se você está pensando na dama da justiça e em sua balança, você tem evidências suficientes para inclinar a balança, mesmo que levemente, a favor do outro? Isso é uma preponderância de evidências. Já no criminal, busca-se algo além de dúvida razoável. Você não precisa não ter nenhuma dúvida, mas precisa estar além de qualquer dúvida razoável que qualquer jurado possa ter de que alguém é culpado do crime que cometeu. Ao ler a acusação formal por morte injusta, você percebe que ser advogado de defesa criminal é muito desafiador, devido à indignação da comunidade e às evidências apresentadas. Mas a ré, a suspeita, continua inocente até que se prove o contrário. Quais são algumas das estratégias que você esperaria ver da defesa dela nesse caso? Testemunhas especialistas. Testemunhas especialistas podem desempenhar um papel enorme em determinar se a causa da morte foi realmente asfixia ou não. Se houver algum especialista que possa dizer que não, essa não foi a causa da morte e colocar alguma dúvida razoável na mente de um jurado, então é esse o caminho que você seguiria. Mas se não houver, então você vai precisar olhar para um outro aspecto de como lidar com o caso. E nem todo caso precisa ir a julgamento e nem todo caso foi feito para ir a julgamento. Então, talvez um caso como esse seja mais voltado para mitigação e para como você pode tentar salvar a vida do seu cliente de uma forma diferente, buscando uma sentença razoável, em vez de simplesmente vencer o julgamento. Falando sobre salvar a vida de um cliente, como a pena que ela pode enfrentar se for considerada culpada, o castigo por essa acusação de homicídio em segundo grau que ela está enfrentando, como isso se compara a uma acusação de homicídio em primeiro grau se ela fosse considerada culpada disso? São exatamente iguais, exceto pelo fato de que, no caso de homicídio em primeiro grau, existem duas opções no Missouri: prisão perpétua ou prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Chamamos de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional, a prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional, ou prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional. Isso é homicídio em primeiro grau. Homicídio em segundo grau tem uma pena que varia de 10 a 30 anos. Ambos são crimes de classe A, mas essa é a faixa de punição para homicídio em segundo grau. O mesmo vale para o crime de classe A de abuso ou negligência infantil, que é o da primeira acusação. Ambos são crimes de classe A, com penas de 10 a 30 anos, exigindo cumprimento de 85% da sentença antes de elegibilidade para liberdade condicional. Na segunda acusação, você é acusada de crime armado. Esse crime não classificado tem pena mínima de 3 anos no Departamento de Correções, onde cada dia deve ser cumprido integralmente. Não existe 85% nesse caso, mas o mínimo é 3 anos e o máximo é 15.
Qual o próximo passo após a prisão, indiciamento por júri, declaração de inocência e detenção sem fiança? O que vem agora? Claro. Então, eles pularam uma parte significativa dos procedimentos ao acusá-la por meio de uma acusação formal do grande júri, em vez de apenas uma denúncia, o que significa que já houve uma constatação de causa provável para determinar se um crime foi cometido e se foi ela quem cometeu esse crime. Então, agora que ela está no tribunal de circuito, por meio do grande júri, o próximo passo razoável é simplesmente marcar o julgamento. Como advogada de defesa, você não vai conseguir uma oferta de acordo que você goste logo de início, e eu imagino que com a atenção da imprensa que esse caso recebeu, não vai haver uma oferta de acordo. Então, a única outra opção é marcar o julgamento e começar a preparar o caso a partir daí. Sempre penso agora, e em um caso muito diferente, digo isso porque Idaho e Brian Kohlberg estavam em todas as notícias. E isso continuou por 2 anos, com moção após moção, advogados de defesa tentando excluir certas provas, prolongando esse processo por um longo período de tempo. Em um caso como esse, por que ou qual seria a sua expectativa? Porque alguns casos permitem que advogados apresentem moções por até 2 anos, prolongando o processo, mas em outros casos, você vai direto para um julgamento em que talvez não tenha recursos para bancar um advogado, talvez da mesma forma que Hedrick faz aqui. Claro. A diferença aqui vai ser, eu tenho quase certeza, só porque tenho uma criança na creche, que eles têm tudo isso gravado em vídeo, e ao ler o processo por morte por negligência, parece que eles viram cada ação que a senhora Anorita Hedrick tomou no vídeo. E é isso que vai fazer a diferença em quanto tempo esse caso vai levar. E então, se eles conseguem ou não encontrar uma especialista para contestar a afirmação do estado de asfixia feita pela Carlos Alberto, e então vai depender da agenda da juíza. Eles obviamente conseguiram um novo local para o caso, transferiram o caso do condado de St. Francis para Jefferson apenas devido à publicidade. Depende de quando a juíza terá tempo na agenda para julgar o caso. Acho que ela ficará sob custódia por um tempo. Isso vai mudar a prioridade dela na agenda de julgamentos da juíza. Mas o peso das provas é o que vai determinar quanto tempo esse caso vai levar. E vamos ver como isso se desenrola. Quero dizer, é um grande passo para essa família em relação à prisão, mas vamos ver se o réu, nesse caso, será considerado culpado ou não. Al Young, advogado de julgamento do Missouri, obrigado por se juntar a nós e nos ajudar a analisar isso no Law and Crime. Obrigada por me receberem. Isso é tudo do caso, apresentado pelo Law and Crime. Inscreva-se no nosso canal, no YouTube e Spotify. Eu sou Chris Stewart. Nos vemos na próxima vez.